Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Tu és minha vida, Jesus. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso.
presença, Senhor. Isaías, capítulo 1. A partir do versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém, amados? Vamos ler juntos, amados, o versículo 18 e 19, que diz assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, o presbítero Paulo trouxe palavra hoje na ministração do ofertório. Está ali no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Eu queria que você fosse novamente até esse texto. O presbítero Paulo gosta muito desse texto, viu, amados? Mas eu também gosto muito desse texto. Mas eu queria que você pudesse entender o que Deus tem para a tua vida. Porque o livro de Jó nos traz grandes ensinamentos. Mas eu aprendi esse texto numa outra versão, uma versão que eu estudava, ainda é a minha Bíblia de estudos. É a mesma tradução de João Ferreira de Almeida, só que é na edição contemporânea. Ela tem, sim, em alguns textos, poucos textos, uma linguagem mais direta para que nós possamos compreender aquilo que efetivamente Deus está querendo dizer conosco. E particularmente, no versículo 23 e 24 tem uma pequena diferença, mas eu queria repetir com os amados ali desde o versículo 21, que diz assim, ó, a palavra de Deus nos diz: Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, afasta-te de Deus e perderás a paz, e assim te sobrevirá o mal. Amados, porque é fácil, né, nós compreendermos a palavra de Deus. É que às vezes nós lemos de forma muito rápida a palavra de Deus. E às vezes não mudamos a equação para compreender aquilo que efetivamente Deus quer falar conosco. Une-te, pois, a Deus e tem paz, então te sobrevirá o bem. Afasta-te de Deus, perderás a paz e te sobrevirá o mal. Aí ele continua aqui: aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras, as palavras de Deus, no teu coração. Versículo 23.
se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. O versículo 24 aqui diz assim: então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Na versão contemporânea de João Ferreira de Almeida diz assim: se te converteres, a partir do versículo 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. E aí, diz assim essa versão: se deitares o teu ouro no pó, o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros. O que significa isso? Amados, essa palavra, ela sempre falou muito comigo. E cada vez que eu abro nesse texto de Jó, eu procuro lê-lo. Leio aqui também, mas procuro lê-lo naquela versão, para entender bem o que Deus quer falar comigo, com você. Se deitares o teu ouro no pó, é diferente de então amontoarás ouro como pó. São sentidos que se completam. E evidentemente nós vamos ver na palavra hoje, Deus falando conosco, que Ele quer nos abençoar. Ele quer nos fazer prosperar. Mas para que nós possamos amontoar ouro como pó, o pó da terra, nós precisamos primeiro deitar o nosso ouro no pó. O que significa isso? Tudo aquilo que você acha que tem valor e que muitas vezes tem impedido você de servir a Deus verdadeira e efetivamente. Se você não pegar tudo aquilo que tem trazido esse impedimento e não lançar no pó, não fizer com o ouro de Ofir. O que é o ouro de Ofir? O ouro de Ofir é o ouro mais precioso que existe na terra. É o ouro que dá lá na região onde estava o jardim do Éden, o ouro de Ofir. Então, Deus está dizendo para mim e para você, dizendo assim, ó, se deitares o teu ouro no pó, se você abrir mão de tudo aquilo que você possa considerar que tem valor, e que muitas vezes impede você de estar na presença de Deus, se você pegar aquilo que ainda é mais valioso e lançar entre as pedras dos ribeiros, quer dizer, jogar o que você acha que é o seu tesouro, que é aquilo que tem de valor, se você jogar no pó ou nas pedras entre os ribeiros, quer dizer, jogar na água, aí diz o versículo seguinte assim: então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida, ou prata amontoada. Estão percebendo, mas como que Deus fala conosco, como Ele quer que nós procedamos? Se nós abrirmos mão das nossas convicções, às vezes o que nós temos de mais valor são convicções que nos impedem de servir a Deus em plenitude. Se nós abrirmos mãos de coisas que nós consideramos inegociáveis, valores, bens, coisas materiais, posições, aquilo que nós reputamos que é o que nós temos de mais precioso, se nós abrirmos mão disso, lançando no pó, tudo aquilo que você lança no pó, porque não tem mais valor. Se você pega o ouro de Ofir e lança no meio das águas, isso aqui não tem mais valor. Então Deus está dizendo assim o que Jesus disse tantas vezes. Jesus falava assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. O apóstolo Paulo dizia assim, tudo que ele tinha, toda a sabedoria, o conhecimento que ele tinha, tudo aquilo que ele vivia, ele disse assim um dia, quando ele conheceu o Senhor Jesus, conheceu a palavra, ele falou: tudo que eu tinha, que eu considerava de valor, eu joguei fora e hoje considero isso como esterco, para que eu possa crescer, para que eu possa receber mais da parte de Deus. Irmãos, e Paulo, o apóstolo Paulo, tinha muita coisa que era valorizada naquele tempo. Ele se vangloriava, chamava a glória para si muitas das suas habilidades, das suas competências, das suas capacidades, dos seus talentos, da sua formação acadêmica. Mas um dia ele disse assim: agora, tudo isso hoje eu considero como esterco, pela alegria de ter conhecido o Senhor Jesus. E uma coisa faço, ele diz:
E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vou falar aqui, você não vai olhar na Bíblia agora. Você vai apenas ouvir. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Se derramares o teu ouro no pó, e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém, amados? Por que eu estou dizendo isso para os amados? Quando o presbítero Paulo ministrava, o Senhor falava fortemente ao meu coração. Esse texto não estava no meu esboço da ministração de hoje, mas ele fala poderosamente e confirma tudo aquilo que eu quero dizer para você, aquilo que o Senhor mandou dizer para a igreja hoje. Porque, amados, é uma verdade tão forte, tão transparente. Não existe forma de Deus ser para nós o nosso ouro e a nossa prata, se nós ainda retivermos em nossas mãos, em nossos corações, o nosso ouro e a nossa prata. Aquilo que nós julgamos ter valor. Amados, muitas vezes nós queremos servir a Deus, o nosso coração deseja servir a Deus, mas o coração ainda não é sábio. O salmista diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal forma que eu possa alcançar um coração sábio. A sabedoria você não alcança do dia para a noite. Ele fala: ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Amados, muitas vezes Deus tem bênçãos abundantes e transbordantes, para que todas as áreas das nossas vidas sejam poderosas e abundantemente abençoadas. Por que Ele não faz? Por que não libera? Porque nós ainda estamos retendo aquilo que para nós é ouro, aquilo que para nós é prata, aquilo que para nós é ouro de Ofir, as nossas convicções, os nossos pontos de vista, aquilo que nós trazemos por tradição de família, aquilo que nós trazemos, amados, por tradição até religiosa muitas vezes, com intenção pura. E Deus fala na sua palavra que a grande parte daqueles que buscam a Deus tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Mas ter um entendimento da palavra de Deus, ter um entendimento daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é estarmos preparados para recebermos o melhor de Deus para nós. Sabe quando que Deus confirmou sobre a vida de Abraão e sobre a sua descendência todas as bênçãos? Promessas que ainda hoje nos alcançam, porque nós somos herdeiros de Abraão pela fé. Foi o dia em que Deus disse para Abraão: Abraão, o seu grande tesouro, o teu ouro de Ofir se chama Isaque. Lança Isaque no pó. Sacrifica o teu filho, filho que tu amas, o teu único filho, sacrifica, por amor a mim. Amados, um dia, Abraão teve que decidir se ele retinha aquele tesouro particular, ou se ele obedecia à voz de Deus. Não é fácil, amados. Não é fácil, porque como Deus conhece o profundo dos nossos corações, Ele vai bater na veia. Mas Deus não bate de lado, nem em cima, nem embaixo. Deus bate no alvo. E Deus não erra o alvo. Às vezes nós achamos que Deus vai errar o alvo. Às vezes nós queremos caminhar achando que Deus não se importa muito com essas coisas, com detalhes. Eu quero dizer para os amados exatamente o contrário. Deus se importa e se revela através dos detalhes. Palavra de Isaías, voltando ao texto, amados, da ministração de hoje. Deus diz assim: vinde então e argui-me. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carnesim, se tornarão
brancos como a lã. Um dia nós tivemos os nossos pecados vermelhos como escarlate, vermelhos como carmesim. Mas é interessante, amados, que a marca dos nossos pecados, que eram vermelhos e, espiritualmente falando, não havia como serem apagados. Aquela cor vermelha que impregnava na nossa vida e não saía de perto de nós. Foi necessário que um dia um sangue também carmesim fosse derramado para que o carmesim dos nossos pecados se tornasse como a neve. E a obra gloriosa que o Senhor Jesus Cristo fez, amados, é que nos capacita, nos permite, nos credencia a ouvirmos hoje esta palavra e decidirmos o que nós queremos fazer. Deus diz, no versículo 19 de Isaías, capítulo 1, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se não quiserdes e não ouvirdes, não comereis o bem desta terra. Mas às vezes a simplicidade da palavra de Deus, a forma tão transparente como Deus fala conosco, nos surpreende. Quando nós ouvimos uma promessa dessa, quando recebemos uma promessa dessa, trazida pela boca do profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele estava falando evidentemente com uma terra rebelde, com uma cidade infiel, que era a própria Jerusalém. Hoje nós somos a Jerusalém de Deus. Hoje nós estamos na Jerusalém de Deus. E esta palavra é para nós hoje exatamente viva, poderosa e eficaz. Os nossos pecados, que eram como escarlate, foram branqueados. Os nossos pecados, que eram como o carmesim, foram branqueados. Então essa promessa, essa declaração de Deus do versículo 18 já se cumpriu na nossa vida. Mas Deus quer cumprir na minha vida e na sua vida o que Ele prometeu no versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tem uma tradução que diz assim, comereis o melhor desta terra. Eu não sei quanto você já viveu na presença de Deus. Eu não sei quanto você tem consciência do quanto Deus te ama e o quanto Ele quer mudar a sua história, mudar a sua vida. Eu não sei quais experiências você já teve com Deus. Hoje pela manhã, nós falávamos na escola bíblica sobre algumas experiências. Amados, Deus, Ele nos pede algumas coisas, algumas vezes, para provar o nosso coração. Ele sabe qual é o nosso ouro de Ofir, Ele sabe. Ele conhece, amado, o que você está pensando nesse momento, Ele sabe. Mas Ele não vai interferir, obrigando-o a tomar uma posição. Ele diz assim, ó, a porta é essa, você pode entrar por ela ou não entrar. O caminho é esse, você pode obedecer ou não obedecer. Um dia Josué chegou para o povo, mais de 40 anos depois de sair do Egito, o povo ainda era rebelde. Naquele tempo, mas naquele tempo o povo desobedecia a Deus. Hoje, graças a Deus, nós não vemos mais isso. Mas naquele tempo era complicado. Naquele tempo o povo era desobediente. Um ano depois que saíram do Egito, o povo já estava na porta do gol, já estava na terra prometida, diante do Jordão. Poderiam ter chegado antes. Sabe por que não chegaram antes? Abra comigo lá em Êxodo. Se você ainda não conhece a palavra, você vai dizer, puxa vida, como que Deus é sábio, né? Como que Deus sabe todas as coisas. Êxodo. Depois de Gênesis. 13, 17. Êxodo 13, 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Segura um pouquinho. Irmãos, quantos aqui tem promessa da parte de Deus para a sua vida? Quantos tem promessa? Levante a mão, segura um pouquinho assim. Deus se lembra de cada promessa feita para a sua vida. Pode baixar a mão. Talvez você até já se esqueceu, mas Deus não se esquece.
Ele se lembra, sabe por quê? Mas porque ele registra. Ele registra. Aí Deus prometeu que ia levar o povo para a terra prometida. Uma terra abençoada que emana leite e mel. Irmãos, o povo estava escravo no Egito há mais de 400 anos. Deus vai e liberta o povo. Chama Moisés, o libertador, uma figura de Cristo, e conduz o povo em direção à promessa que ele tinha feito para Abraão, para Isaac, para Jacó e toda a descendência desses patriarcas, desses servos de Deus. O povo estava esperando essa promessa há muitos anos, mais de 400 anos já estava servindo em escravidão. Havia um caminho que era mais perto. Mas não seria sensato, não seria coerente Deus conduzir o povo pelo caminho mais perto, já que a promessa tinha mais de 5 séculos? Não seria mais sensato isso? Mas não seria mais fácil para nós, se quando Deus prometesse no domingo, cumprisse na segunda-feira? Não seria mais simples se uma promessa de Deus vinda neste ano, 2014, fosse cumprida no máximo até o final do ano? Só que Deus sabe qual é o tempo necessário para que nós possamos nos preparar para receber as promessas, as porções que Ele tem para as nossas vidas. Deus sabe que a maioria de nós, se recebermos rapidamente as promessas e as bênçãos, nós vamos nos distanciar de Deus. Deus sabe. Eu quero perguntar, Ele está enganado? Não. Nós já conhecemos, amado, na trajetória, vidas que foram abençoadas, vidas que receberam promessas, vidas que prosperaram na presença de Deus, e ao alcançar a prosperidade se distanciaram de Deus, porque não estavam comprometidas com o abençoador, estavam apenas interessadas nas bênçãos. Aí Deus diz assim: eu poderia levar o povo pelo caminho mais curto, mas, continuando o versículo 17, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus quer dizer para mim e para você o seguinte: antes de nós alcançarmos as promessas, recebermos as bênçãos, também haverá guerra, também haverá luta. Mas se você ficar firmado, você der ouvidos à voz de Deus, se você quiser e você obedecer, você vai comer o melhor desta terra. O que é melhor para mim pode não ser melhor para você. Todos nós temos planos, todos nós temos expectativas, todos nós temos um receituário, um cardápio daquilo que nos é valioso, daquilo que nos é prioridade, daquilo que alegra o nosso coração. Quando nós fazemos no final do ano, amados, aquele pedido, os 7 pedidos, nós fazemos e apresentamos e consagramos no altar de Deus os 7 pedidos. Nós dizemos para Deus, o nosso coração deseja isso, mas oramos para que Deus cumpra aquilo que é melhor para nós. Ontem eu fui fazer uma visita à tarde, atendendo uma família. Aí o irmão me disse assim: pastor, dos 7 pedidos que eu fiz para Deus, no início do ano, no final do ano, na passagem de ano, 3 já foram atendidos. E nós só estamos, amados, no 5º mês. 3 já foram atendidos e eu já tenho visto Deus operando para que os demais sejam atendidos. Testemunho de que Deus está preocupado em alegrar os nossos corações, dando-nos aquilo que nós pedimos. O Senhor Jesus diz assim no Evangelho de Mateus, ele fala, Mateus e Lucas, sobre esse texto, esse ensino. Mateus e Lucas registram isso. Ele diz assim: tudo aquilo que nós pedirmos, Deus é poderoso para nos dar. E aí ele faz uma comparação entre o Pai humano, o Pai natural e o Pai celestial. Ele fala assim: e qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pais naturais, que são maus,
quereis dar o melhor para vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará tudo aquilo que vocês pedirem. Quantos creem nessa porção? Amados, não adianta. Não adianta. Se Deus disse, se ouvirdes e obedecerdes, esse obedecer não é com sacrifício, estou obedecendo. Pastor, está uma luta, pastor, você não tem noção da luta, pastor do céu. Que prova, não vai receber nunca. Não vai receber nunca. O apóstolo Paulo, amados, com a experiência que ele tinha de tribulação, ele fala assim, você quer vencer a tribulação, você quer ser mais do que vencedor? Se alegre na tribulação. Quando vem uma prova muito difícil, quando Deus começa a movimentar a moinha, começa a nos moer, diz a palavra que nós temos que nos alegrar, cantar louvores. Paulo e Silas estavam na prisão, diz a palavra de Deus, algemados, presos a um tronco, para não fugir. Tinham sido açoitados. Paulo tinha levado 39 chibatadas, 39 açoites. Ele falava 40 menos 1, porque 40 era condenação, então ele levava 39. Faria muita diferença? Fazia diferença por causa da lei, porque para quem apanhou 39, apanhar 40 não muda nada. Mas é porque não havia condenação contra ele, não havia nada que justificasse o açoite. Mas ele dizia assim, 40 menos 1. Tinha sido açoitado ele e Silas. Amarrado os pés e as mãos no tronco. O que falaria? Fosse um de nós, o que nós falaríamos? Senhor, todas as suas promessas caíram por terra. Senhor, o Senhor trouxe tantas palavras de vitória, de bênçãos. Fiz o pedido de oração, coloquei 7 pedidos na passagem de ano. Fui no culto de ação de graças, culto da colheita do dia 31. Senhor, eu fui na Páscoa. Senhor, eu sou dizimista fiel, sou ofertante fiel. Senhor, eu tenho alegria em estar na tua casa. Agora o Senhor me permite ser açoitado e preso, acorrentado. Sabe o que diz a palavra? Que era quase meia-noite. Estavam desse jeito. E Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Amados, é coisa de maluco. Mas é crente. Às vezes nós ficamos tentando fazer com que Deus mude a sua palavra para nos atender. Deus não vai mudar a palavra, mas nós é que temos que mudar o nosso coração, nós é que temos que mudar o nosso entendimento. Se nós quisermos mudar a história da nossa vida, nós precisamos ouvir, obedecer, para que nós possamos comer o melhor desta terra. Eu não sei, amados, eu quero repetir e enfatizar, eu não sei o que você já viveu, qual a experiência que você já teve com Deus, mas eu queria que você pudesse crer. Deus tem um propósito de fazer com que você desfrute do melhor da terra. Só os que creem nessa promessa, glorifica a Deus agora. Abra a palavra de Deus lá em Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, mano. Malaquias capítulo 3. Veja se algum dia na sua vida você já teve essa sensação, esse sentimento. Malaquias 3, versículo 13. Deus falando para o povo, através do profeta Malaquias. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amados, existem 2 tipos de crentes. Segura aí Malaquias. Um está dizendo assim,
servir a Deus é inútil. Não sei por que eu fui obedecer a palavra, não sei por que eu me dediquei, não sei por que eu fui tantas vezes na igreja. Se eu estou olhando para o meu vizinho, se eu estou olhando para o meu colega de trabalho, se eu estou olhando para os meus parentes, e aqueles que não estão na presença de Deus, aqueles que não têm um compromisso com Deus, têm prosperado e eu não prospero. Amados, houve um salmista, Salmo 73, vamos ao Salmo 73, depois nós voltamos para Malaquias. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O salmista Asaf dizendo isso. Aí ele vem e confessa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e falam e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, águas de copo cheio se lhes espreme. E dizem: como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Segura um pouquinho. Presta atenção agora aqui. Vamos falar, ou refletir sinceramente. Será que nós nunca pensamos na nossa vida, igual o salmista Asaf? Será que nós nunca olhamos para o ímpio? Será que nós nunca olhamos para o mundo e começamos a dizer assim: será que vale a pena permanecer na presença de Deus? Será que vale a pena deitar o nosso ouro no pó? Será que vale a pena deitar o nosso ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros? Será que vale a pena sacrificar o meu Isaque? Será que vale a pena vir aos cultos, não apenas aos domingos, mas também durante a semana? Será que vale a pena vir à escola bíblica dominical? Será que vale a pena louvar a Deus? Será que vale a pena cessar de enveredarmos por caminhos que não edificam? Será que vale a pena trocar uma novela por uma leitura da palavra de Deus? Será que vale a pena deixar de ouvir um pancadão para ouvir louvor? Será que vale a pena tirar os nossos passos do lugar por onde todos caminham? Porque o lugar onde a maioria da humanidade caminha não leva à vida, leva à morte. Poucos, diz o Senhor Jesus, a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. Será que vale a pena quando nós olhamos para o mundo e vemos pessoas que têm mais do que nós, que parecem gozar a vida mais do que nós, que parecem amar os prazeres e viver os prazeres mais do que nós? Amados, isso nasceu no coração do salmista e o Espírito Santo de Deus não escondeu isso na palavra. Deus poderia ter dito assim, ó, ele, o Filho e o Espírito conversando, falando: não vamos colocar isso na palavra não, porque vai fazer muita gente ficar pensando nos ímpios. Mas Deus traz exatamente a palavra dessa forma para que nós possamos compreender que a nossa referência jamais poderá ser o ímpio. O ímpio é aquele que não tem a capacidade de adorar, de cultuar a Deus. Impiedade significa exatamente incapacidade de cultuar, de adorar a Deus. Mas nós estamos hoje aqui prestando o nosso culto a Deus porque nós não somos ímpios. Ele não compreendia esse mistério. E ele continua dizendo assim, versículo seguinte, versículo 17:
até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Sabe o que significa isso? Talvez você ainda não tenha chegado nessa porção, mas a palavra de Deus diz em Eclesiastes que o fim das coisas é sempre melhor do que o princípio delas. Às vezes nós desistimos, amados, porque não conseguimos chegar ao fim. Às vezes não recebemos as promessas porque não perseveramos, não caminhamos como Caleb, que disse para Josué: 45 anos faz que Deus deu a promessa, e Ele me fez permanecer forte, para que eu possa desfrutar das promessas. Eis que agora 85 anos tenho, e continuo com a mesma alegria, esperando o cumprimento das promessas. Ele estava olhando para a terra que Deus lhe prometera, e Deus estava acabando de dar para ele a terra. 45 anos, às vezes 45 dias, para nós parece uma eternidade. Às vezes 4 meses, 4 anos. Mas Deus diz, amados, que se nós ouvirmos e obedecermos a palavra, Ele nos fará comer o melhor desta terra. Aí Malaquias continua. Voltemos a Malaquias, capítulo 3. E diz assim o Senhor, versículo 16: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Quantos aqui temem ao Senhor? Levante as mãos que temem ao Senhor e querem que Deus ouça o que você fala, ouça o que você pensa. Você precisa caminhar, pode baixar as mãos, você precisa caminhar com vidas que compartilhem da mesma experiência, com vidas que compartilhem da mesma expectativa. Se você caminhar com vidas que não têm prazer na palavra de Deus, com vidas que não têm prazer na presença de Deus, você não vai receber o melhor de Deus para a sua vida. Deus está dizendo para mim e para você: quando os que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Sabe o que significa isso? Tudo aquilo que você disser, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você pensar, para alegrar o coração de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para permanecer firmado na presença de Deus, Deus registra. E vai registrando. No dia 25 de maio, o meu povo estava reunido ali em Votorantim. E o coração dos meus filhos se alegrava quando eu falava com eles. E alguns começaram a pensar nos projetos, começaram a fazer os planos, começaram a pensar nas promessas. E Deus começa a se alegrar e diz assim: eu preciso abençoar esse povo, porque esse povo está focado na minha palavra, esse povo quer obedecer à minha vontade, quer seguir a minha direção. Deus escreve no memorial, amados, é como se Ele escrevesse no livro de crônicas. E Deus de vez em quando folheia esse livro e fala assim: chegou o dia de eu abençoar aquele povo que estava em Votorantim no dia 25 de maio. E Ele continua dizendo assim na palavra, versículo 17, presta atenção agora: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Quero dar uma notícia para você. Vou ler novamente esse versículo, presta atenção. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, os que temem o Senhor. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Não basta ser filho, tem que servir. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e prosperem os teus dias, e se alarguem os teus dias na terra. Quero dizer para você, preste bem atenção, esse dia que Deus disse em Malaquias, o dia que eu farei, Deus já fez. Os pecados que eram vermelhos como escarlata, vermelhos como carmesim, já foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo. O dia já foi feito. Se você hoje está na presença de Deus, você é tesouro particular do Deus Altíssimo. Dá para compreender isso? Tem como não se alegrar? Amados,
Deus diz de mim e de você que nós somos o tesouro particular dele. Ai daquele que tentar tocar em nós, que estará chamando Deus para a briga. Dá para entender isso? Mas é loucura chamar Deus para a briga. Jesus disse para Paulo, ainda chamando Saulo: por que me persegues? Saulo perseguia os cristãos. Quem perseguir você, quem se levantar contra você, quem tentar impedir a sua vitória, quem tentar impedir que você prospere, quem quiser colocar obstáculos contra as promessas que Deus colocou sobre a sua vida, se você quiser e obedecer, ouvir a voz de Deus, Deus fará com que você coma deste fruto do melhor desta terra, e todos que se levantarem contra você tornar-se-ão em nada, porque você é não apenas filho, mas tesouro particular do Deus Altíssimo. Amados, é difícil compreender isso. Aí Deus diz assim, presta atenção agora, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Você quer que Deus faça diferença na sua vida? Você quer que Deus mude a sua história? Você quer comer, quer desfrutar do melhor desta terra? Você quer viver a vida abundante que Jesus disse: o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você quer ver Deus fazer diferença na sua caminhada? Você quer ver Deus fazer diferença nos seus projetos? Amados, se você serve a Deus, se você tem alegria em servir, se você quiser e ouvir, obedecer à voz de Deus, Deus disse em Isaías 1,19: você comerá o melhor desta terra. Esquece, presta atenção, esquece o ímpio. Para de ficar tendo o ímpio como referência. Para de ficar se comparando o que acontece com os ímpios. O fim deles vai ser muito diferente do nosso. Mas Deus não quer que nós esperemos o fim para ter a recompensa. Deus quer que nós desfrutemos do melhor desta terra, ao compreendermos a palavra, ao obedecermos a palavra e ao decidirmos cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. As promessas de Deus são infalíveis. Nós temos a marca dessa promessa, já louvamos hoje. Nós temos a direção bendita. Deus espera apenas que nós decidamos obedecê-lo. Você vai dizer: mas eu não tenho força. Não precisa, porque a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Se você achar que tem força, você não vai conseguir, porque você vai achar que não precisa de Deus. O apóstolo Paulo dizia assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é o Senhor. Todas as promessas de Deus para a sua vida podem ser cumpridas mais rapidamente do que você está imaginando. Mas hoje você precisa tomar uma decisão. Eu quero ouvir, eu quero obedecer, porque eu quero comer e desfrutar do melhor desta terra. O salmista diz assim: eu pereceria se não cresse que veria, que desfrutaria dos bens do Senhor na terra dos viventes. Presta atenção, terra dos viventes é o lugar onde você está plantado. Você está plantado nesta terra, e todas as bênçãos de Deus te alcançarão onde você estiver. Você não precisa sair correndo atrás de bênçãos. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa mudar de terra. Você não precisa sair garimpando onde estão as bênçãos. Deus diz, e Ele é fiel: se você obedecer, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Comer o melhor desta terra é desfrutar de tudo aquilo que Deus nos concede. Amado, estou falando de tudo, todas as bênçãos. Deuteronômio 28 lista todas as áreas das nossas vidas em que Deus quer nos abençoar. Mas o nosso coração jamais poderá estar nas bênçãos. Nós temos que deitar o nosso ouro no pó.
o nosso ouro de Ofir entre as pedras do ribeiro, para que Deus seja o nosso ouro, a nossa prata. Então nós oraremos, e Ele nos ouvirá, e nos abençoará, determinando nós algum propósito, algum projeto. Deus confirmará. Sabe por quê? Porque Ele se alegra na obediência, Ele se alegra nos corações que se dispõem a servi-lo. E essa é a porção que Deus tem para a tua vida. Se este ano ainda não está fazendo diferença na sua vida, eu quero dizer para você, prepara-te, firma-te na presença do Senhor, decida, eu quero ouvir, eu quero obedecer, porque eu quero desfrutar do melhor desta terra. E Deus é poderoso, e tem prazer em te abençoar poderosamente, ainda no transcorrer deste ano, porque Ele vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Receba sobre a sua vida essa porção, porque grande será a sua vitória. Para de murmurar, para de lamentar, apenas olhe, prossiga para o alvo. Não importa o que tenha acontecido até hoje, se você crer, amanhã Deus fará com que um novo dia nasça repleto de bênçãos para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu trabalho, para os seus negócios, porque Ele é fiel e não mente. A palavra dele disse, Ele vai cumprir. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá.